A gente pode colocar aqui um outro exemplo. Às vezes esses pais não atuam como adultos, eles atuam como crianças. Então é uma mãe infantil e um pai infantil, que ainda não tomaram o pai e a mãe deles para si. Quando a gente fala tomar o pai e a mãe, é quando a gente diz sim para o pai e a mãe tal como eles são. Porque às vezes a gente fica ali querendo atenção dos nossos pais, porque meu pai não fez isso, porque minha mãe não fez aquilo, ou meu pai fez isso para mim, ou minha mãe fez isso para mim, e a gente fica naquela coisa, naquela gastura em relação ao papai e à mamãe, né? E o que a gente não está olhando é para frente, a gente está olhando como criança, a gente está olhando lá para trás, né? Está olhando lá para trás para os nossos pais. Então a gente fica aqui olhando para os nossos pais e não percebendo que há um outro segmento aqui. Então quando a gente fica nesse processo muito de olhar para os pais, de entendimento que eles foram, né? E quando a gente toma os pais de coração pra gente, que eles são os pais certos pra gente, que essa história a gente viveu e a gente tinha que viver essa história dessa maneira, né? E o que a gente pode tirar dessa história, qual é a memória saudável que eu quero ver disso, porque às vezes essa história me deu muita força para eu ser a mulher que eu sou, para eu ser o homem que eu sou. Mas se eu ainda fico pedindo atenção e carinho, meu filho fica com que referência? Quem é verdadeiramente esse pai e essa mãe, né? E se relaciona com ele de forma que infantil. É onde a gente vê muitas vezes os pais competindo até mesmo com os filhos. Muitas vezes é o filho reinando, ele dita toda a norma da casa. E aí ele tem hiperatividade, ele é agitado. Não, às vezes é uma criança que realmente os pais não estão amadurecidos e estruturados nos seus papéis de pais, né? E eles não estão conseguindo de fato falar ou ter uma linguagem com os seus filhos de forma que a criança possa entender, né? Eu costumo dizer assim, às vezes tem pai que vai dar um exemplo, né, na dinâmica da família e fala assim, então Silvana, eu peço para ele fazer, mas ele não faz, e eu fico pedindo e ele não faz, né? Então a forma com que esse pai e essa mãe faz, é de uma lamúria, né? Eu peço, quer dizer, eu estou implorando para o meu filho fazer. Então, onde que está essa postura mais assertiva e de parceria com o filho? Olha, filho, nós vamos fazer o almoço. Vem cá que eu preciso da sua colaboração. Vamos lá, você lava o alface, bota uma música legal, brinca com ele, dança ali. Que criança não gosta de ter essa parceria com os pais, né? Agora, se o pai vem, não, você vai fazer, vem cá, faz isso e aquilo, ou fica implorando, né? Não tendo essa coisa da parceria, né? De estar junto, de ser amigos, de ser companheiros de viagem mesmo. Então a criança acaba o quê? Fazendo o corpo mole dela. Né? Isso é notório. Ela dá o jeitinho e ela dá o olé no papai e na mamãe bem rapidinho, porque os pais pedem para essa criança como crianças, fala como criança e não como adultos que dá segurança para essa criança. E por não ter essa criança, não ter segurança, ela fica às vezes totalmente solta, né? Ela fica sem o limite que a gente fala, onde que está o limite da coisa, né? Ela não percebe o espaço dela. Então, ora ela vem aqui e pim, assume o lugar do pai. E esse pai, por não estar atento ao papel dele e na postura de pai, independente se ele vive na mesma casa ou não. Mas se ele não está nesse papel de pai, essa criança assume o papel de pai. Então é aquela criança muito mais impositiva, né? Muito mais ali autoritária, em comando. É aquela criança que quer realmente dominar a situação.
E a mãe muitas vezes acata até as decisões da própria criança, né? Então a gente vê quantas histórias a gente percebe que está sendo contada aí para a gente que tem esse cenário. E essa criança vai para a escola e chega na escola, ela não quer aceitar as regras que são da escola. Ela quer impor as regras dela e fazer da forma dela, assim como em casa. Então, o que, que acontece na escola? O professor, né, a escola, é o segundo sistema. E o professor também tem o seu lugar, né, do conhecimento, de quem tem o conhecimento, de quem pode contribuir com o conhecimento. Assim como a criança tem o conhecimento interno dela e tem toda a origem dela, que é dos seus ancestrais que vem antes. Então a criança ela não vai também sem o conhecimento. Ela vai com o conhecimento e com todo o conhecimento que tem dentro do seu sistema familiar. Só que em casa a estrutura familiar dela está nessa dinâmica, porque para a mamãe ela não consegue olhar essa situação entre o relacionamento que se foi, o relacionamento que terminou. Não fechou a história. Então ela fica ali e quem comanda é a criança. Só que é um peso muito grande para essa